Questão de número 5. Olha só o que diz na questão de número 5. Em certa cidade, num dia de verão, a temperatura mínima foi de 22 graus Celsius e a máxima de 33 graus Celsius. Determine, letra A, os valores das temperaturas mínimas e máxima referidas expressas na escala absoluta Kelvin. Tá? Então, olha só os valores que ele te deu aqui. Deixa eu puxar a câmera para cá. Olha só. Ele te deu duas temperaturas na escala Celsius, não é isso? A primeira temperatura foi a temperatura inicial, certo? Então, a temperatura inicial, ele falou que é igual a quanto? Ele falou que é igual a 22 graus Celsius. Ok? E além disso, ele te deu o quê? Ele te deu uma temperatura final. Tá? Não confunda isso daqui com temperatura Fahrenheit. Eu estou falando de temperatura inicial e temperatura final. Porque, infelizmente, o símbolo é o mesmo, tá? Então, às vezes você lê isso aqui e acha que isso aqui é temperatura Fahrenheit. Não. Isso aqui é temperatura final. O símbolo que você usa para temperatura final é o mesmo símbolo que você usa para temperatura Fahrenheit. Mas, embora o símbolo seja o mesmo, são coisas diferentes. Tá bom? Então, olha só. A temperatura inicial é igual a 22 graus Celsius. E a temperatura final é igual a 33 graus Celsius. Ok? Aí ele pergunta quais são os valores dessas duas temperaturas na escala Kelvin. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é converter essa temperatura aqui, ó, que está em Celsius. A gente vai ter que converter para Kelvin, né? E essa temperatura aqui que está em Celsius, a gente vai ter que converter para Kelvin também, tá? Então, a gente vai ter que usar essa formulazinha aqui, ó. A temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Ok? Então, vamos lá. A temperatura em Celsius foi o que ele te deu, não foi? Olha só, para a temperatura inicial, a temperatura é essa aqui, ó, 22 graus Celsius. Então, vou colocar aqui, ó, 22. Isso é igual a quanto? Isso é igual a temperatura em Kelvin, que eu não sei, menos 273. Ok? Agora é só isolar o TK na equação. É uma das coisinhas mais simples da nossa existência, da nossa vida. O mais fácil de fazer na vida é isolar o TK nessa equação aqui. Ó. Basta você passar para o lado esquerdo tudo que tem letrinha e tudo aquilo que for somente números vai para o lado direito, não é isso? Então vai ficar assim, ó, menos TK é igual a menos 273. Esse 22 ele está positivo, passa negativo, menos 22, certo? Então, troquei os termos de lado, né? Mandei tudo aquilo que tem letra para o lado esquerdo e tudo aquilo que é somente números, joguei para o lado direito. Antes de resolver essa equação, você observa que a minha incógnita está negativa, né? Então, vou multiplicar a equação por menos 1 e com isso eu troco o sinal de tudo na equação, ok? Troco o sinal de tudo na equação. Então, esse aqui que está negativo vai ficar positivo. Esse aqui que está negativo vai ficar positivo. E esse aqui que está negativo fica positivo. Ok? Então, TK é igual a quanto? 273 mais 22, que vai dar 295. Pronto. Então, minha temperatura em Kelvin é essa daqui, ó, 295 graus Kelvin ou não? Eu coloco graus ou não coloco? Não, né? Kelvin, 295 Kelvin, tá? Então, essa daqui ó, é a nossa temperatura inicial na escala Kelvin, tá? Agora, vamos, certo? Vamos descobrir qual que é a temperatura final na escala Kelvin. Eu vou ter que pegar esse valor aqui, ó, e converter para Kelvin. Vou pegar uma outra folha. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 33, né? Então, eu vou ter isso aqui, ó. De novo, a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Ok. Então, a temperatura em Celsius é 33, né? Então vai ficar assim, ó, 33 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Travou a câmera? Esse aqui é um 7, tá? É que travou a câmera aqui. Então, a gente faz o mesmo processo, né? Joga para o lado esquerdo tudo que for letra, joga para o lado direito tudo que for número. Então, vou ter menos TK é igual a menos 273
menos 33. Multiplica por menos 1, troca o sinal de tudo, né? Então vai ficar assim, o TK é igual a 273 mais 33, que vai dar TK é igual a 305, né? 305 o quê? Kelvin, ok? Então, a gente descobriu o quê? A gente descobriu, deixa eu mostrar aqui, a gente descobriu que essa temperatura aqui, ó, certo? Ela vale quanto? Ela vale 295 Kelvin, não é isso? Essa temperatura que está em Celsius vale 295 Kelvin. E esta outra temperatura aqui, ó, vale quanto? 305 Kelvin, não é isso? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a... Então, essa daí é a resposta da letra A, não é isso? Ele pediu para você representar essas duas temperaturas, essa daqui e essa daqui, na escala Kelvin. Então, a letra A está respondida. Agora, na letra B, a gente vai calcular a variação da temperatura ocorrida nesse dia, expressas na escala Celsius e Kelvin. Tá? Então, quer saber a variação de temperatura, isso é a mudança de temperatura. Vamos calcular, primeiro, a variação de temperatura na escala Celsius, certo? Por quê? Não vai ser preciso você calcular a variação de temperatura na escala Kelvin, porque eu falei para vocês, no problema de número 4, olha lá o problema de número 4 para vocês verem. Eu falei que a variação da temperatura é a mesma na escala Celsius e Kelvin, tá? A temperatura não é a mesma na escala Celsius e Kelvin, é a variação da temperatura, que é a mesma na escala Celsius e Kelvin. Então, se você encontrar a variação da temperatura na escala Celsius, automaticamente você já achou a variação de temperatura na escala Kelvin, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vamos calcular aqui a variação de temperatura na escala Celsius. Dá para fazer de cabeça, não dá? Dá ou não dá para fazer de cabeça? De 22 graus para 33 graus, muda quanto? Muda 11, não é isso? Desculpa, muda 11, é isso. De 22 para 33, muda 11. Ok? Então, a variação da temperatura, deixa eu colocar aqui para vocês, a câmera. Então, a variação da temperatura na escala Celsius é igual a quanto? É igual a 11 graus Celsius. Ok? Mas de cabeça eu acho meio complicado. Então, usa aquela formulazinha, ó. A variação da temperatura é sempre igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação da temperatura é igual. Qual que é a temperatura final? 33. Qual que é a temperatura inicial? 22. Certo? Então, a variação da temperatura vai ser igual a 11 graus Celsius. Tá? Então, descobrimos a variação de temperatura em graus Celsius. Né? Para achar a variação de temperaturas em Kelvin, em Kelvin, é a mesma coisa, certo? A variação de temperatura em Celsius é a mesma coisa da variação de temperatura em Kelvin. Então, eu posso te dizer que a variação de temperatura... A variação da temperatura em Kelvin vai ser isso daqui, ó. Vai ser 11 Kelvin, tá? Então, a variação da temperatura em graus Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin, tá? Não precisa nem fazer a conta. Se você tem a variação de temperatura em Celsius, você tem a variação de temperatura em Kelvin.